Bom dia, meu povo. Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Eu espero que estejam bem, graças a Deus, né? Em vida, vivos para vivermos mais um dia na presença de Deus Pai. Aleluia. Obrigada por sua companhia, meus amigos, meus irmãos em Cristo, meus queridos seguidores, né? Que coisa boa ter você comigo aqui sempre, todos os dias, né? Somando no reino comigo e chegando até em lugares que ainda não fui pessoalmente, mas a nossa voz, junto com o seu like, com o seu compartilhamento, temos chegado em nações que ainda não fomos, mas a palavra de Deus chega lá por conta que você está somando comigo no reino e aí juntos nós chegaremos mais e mais distante para a glória de Deus Pai. Então sejam muito bem-vindos, você que está aqui, você que está no exterior, onde quer que você esteja, seja muito bem-vindo ao nosso devocional Café com Deus Pai. E agora, inicialmente, como todos os dias, iremos iniciar o nosso cantinho do coração. E hoje nós estaremos falando sobre aceitabilidade ao próximo. Como assim, Maurilene? Aceitabilidade ao próximo é aceitar o próximo como ele é e não tentar tirar dele o que ele não tem. Porque quem dá a ele é Deus, quem transforma ele é Deus. O meu dever é aceitar. Porém, eu preciso e posso compartilhar algumas experiências com o meu próximo se este mesmo quer mudanças. Porém, quando ele não quer mudar, o que você pode fazer? Absolutamente nada. Você só tem que falar o necessário para o teu próximo e amá-lo. Porque quem muda é Deus. Quem transforma é Deus. Porém, aquelas pessoas que são aceitáveis, né? Que aceitam, que são ensináveis, né? Elas são pessoas que mudam totalmente, porque um conselho ele recebido, ele muda todo o cenário e a história de quem quer uma mudança. Porém, quando eu não quero essa mudança, é quase que impossível o meu próximo transformar para mim, porque a porta só vai abrir se eu quiser passar por ela. Deus ele não vai me pegar a pulso e empurrar uma porta para que eu entre dentro dela, não. Deus, ele é um Deus atemporal, ele é Pai e ele respeita a minha vontade no sentido de não querer. Porém, quando ele usa da sua soberania de Deus, aí eu não tenho escolha. Principalmente se eu já for escolhido. Porque quem é escolhido não tem escolha, já foi escolhido. Mas quando eu escolho fazer o que é errado, aí eu vou continuar no erro. Não vou dar ouvido ao conselho do meu próximo, que quer o meu melhor. Porém, eu não quero e simplesmente não vou mudar. E o que acontece? Com muitas pessoas, acontece um distúrbio, uma discórdia, não é? Entre dois irmãos ou duas irmãs relacionado ao próximo por conta disso. Porque falar, eu falo tanto, mas alguém não muda. Uma hora você vai cansar de falar. Uma hora você vai cansar de insistir e você vai deixar que Deus Pai tome o primeiro e último lugar. E isso acontece quando nós entregamos nas mãos do Senhor. Então, a aceitabilidade é eu aceitar o meu próximo e entender que ele não quis o meu conselho e que agora quem vai trabalhar na vida dessa pessoa é Deus. Porém, quando eu me esqueço de viver o que eu poderia ter feito ontem, foi o assunto do Café com Deus Pai de ontem, do dia 18, quando eu esqueço de fazer o que era para ter feito ontem, quando chegar o amanhã, que é o hoje, eu vou me arrepender e vai ser tarde. Porém, o meu dever como servo de Deus, como irmão do meu próximo, é aceitar a situação presente e entregar na mão de Deus Pai que ele pode. Sabe por quê? Veja só. Primeiro você age com quem ama para depois sentir amor, né? Você age como quem ama, para depois sentir amor. Ou seja, você entrega toda a sua dedicação, dizendo e aconselhando aquela pessoa para fazer o bem. Mas aquela pessoa não quer. Você demonstrou já o seu amor. Então você vai sentir o amor daquela pessoa, vai depender do que o retorno virá para você.
Não é o retorno do amor, é o retorno da pessoa, porque o amor, ele não é barganhado. A Bíblia diz que o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Porém, quando eu ajo dentro desse parâmetro que eu acabei de dizer, você primeiro age como quem ama, para depois sentir o amor. Então, é uma dupla, é a mão dupla, vai e volta. Porém, se não volta, você não vai odiar e nem menosprezar. Você simplesmente pausa. E quando você pausa, essa história muda completamente. Porque aí quem vai trabalhar agora é Deus. Quer fazer o errado? Vai fazer. Quer continuar fazendo o que não é para fazer? Vai continuar. Porém, você já fez a sua parte, como o amor que você tem ao próximo. E isso é amar o próximo como a você mesmo. Você não quer o mal para o próximo, mas o próximo vai insistir naquilo. Então você simplesmente vai aceitar e vai dizer: Deus Pai, eu fiz a minha parte. Agora é com o Senhor, tá bom? Que Deus te abençoe, que você pare de quebrar a cabeça e que você trabalhe no teu coraçãozinho aí para que ele viva dias melhores e feliz em relação ao teu próximo. E vamos que vamos, porque Deus, ele cuida de tudo e de todos, tá bom? Só lembrando que quando os discípulos disseram: Senhor, olha, a gente tem que perdoar o nosso irmão quantas vezes no dia? Quantas vezes o Senhor falou? Ele falou uma vez? Falou: não, no dia você tem que perdoar 70 vezes 7, só no dia, tá bom? Eu vou fechar o cantinho do coração, deixando só essa dica para você, que por dia você tem que perdoar o teu próximo 70 vezes 7. Então vai pelo meu conselho, aceita, né? A aceitabilidade em relação a ele é melhor você aceitar, entregar nas mãos do Eterno e viver e conviver dias melhores. E quando essa pessoa entender que perdeu muito tempo em não fazer o melhor, você já tá lá na frente e vai dizer: eu sempre te falei, mas você não entendeu a fala, né? Mas vamos prosseguir, porque nunca é tarde para recomeçar, tá bom? Deus te abençoe e vamos agora correndo para fazermos mais um Café com Deus Pai. Hoje, dia 19 de agosto, quarta-feira, aqui chovendo no meu país, e Deus tem algo melhor, porque a chuva é dele, o sol é dele, a noite é dele, tudo é dele. Então, se está chovendo é porque é vontade dele, né? Se está fazendo sol, também é vontade dele. A chuva cai para os bons e para os maus. O sol nasce para os bons e para os maus. A noite chega para os bons e para os maus. Então tudo é de Deus. E bem-vinda a chuva entre nós. E vamos aqui dar continuidade ao devocional. Hoje, 19 de agosto, quarta-feira, um dia bem abençoado pelo Eterno. E o tema de hoje é: aceite o outro como Jesus aceita você. Olha aí, que coisa boa, né? Baseado, a temática hoje é: amar é aceitar o outro como ele é, enquanto não se torna quem deve ser. É forte, né? Amar é aceitar o outro como ele é, enquanto não se torna quem deve ser. Ou seja, o resumo de tudo isso é paciência, perseverança e aceitabilidade, que eu acabei de falar. Amar é aceitar como ele é. O outro como ele é, ou seja, se eu amo, eu vou aceitar de todo jeito como ele é, né? Porém, enquanto não se torna quem deve ser, aí já entra o conselho, já entra a aceitabilidade, já entra a dedicação, aquilo que eu falei lá atrás, né? Que primeiro você age como quem ama, para depois sentir o amor. Então tá embutido nisso aqui. Eu espero que você esteja entendendo e esteja recebendo. Então vamos dar início aqui ao nosso Café com Deus Pai no dia 19 de agosto, na quarta-feira. E o tema já foi citado por mim: aceite o outro como Jesus aceita você, baseado em João, capítulo 3, o versículo 17, que diz assim: pois Deus enviou o seu filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele, conforme João, capítulo 3, o versículo 17. E conta assim a história. Certa vez, Tom Holliday disse: você não pode ordenar um sentimento, mas pode ordenar uma ação. Concorda? Esse
Essa é uma verdade poderosa que nos mostra que as atitudes comandam os sentimentos. Então, primeiro você age como quem ama, para depois sentir amor. É o que eu acabei de falar atrás. Antes de sofrer na cruz em nosso lugar, Jesus nos ordenou a agir como ele agia. Um novo mandamento vos dou a vocês. Amem uns aos outros, como eu amei vocês. Devem amar uns aos outros. Deste modo, todos saberão que são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros, conforme João, capítulo 13, e os versículos 34 e 35. Deus, em seu amor pleno e perfeito, nos chama exatamente como estamos, com todos os defeitos de caráter que podemos apresentar, com toda a dor e medo que sentimos. Primeiro somos aceitos, depois chamados a viver a transformação. Não é? Quando Jesus ele se entregou na cruz por nós, ele estava aceitando a ordem de Deus Pai de vir à terra, nascer, crescer, viver, e o final ia até a cruz. Porém, a cruz não foi o final. Gente, a cruz foi o começo de tudo para hoje estarmos aqui. E isto é amor. E amor não é só mil maravilhas. Amor tem dias difíceis, dias amargos, dias cruéis, dias terrivelmente. Porém, tem pessoas que só pensam que o amor é só algo doce. Mas a Bíblia diz o quê? Que o amor tudo supera. Tudo suporta. Então, se tudo supera e tudo suporta, é porque não é só mel. É porque não é só mel. Então, o que eu quero dizer a você nesta hora é que Deus ele está extremamente importando com aquilo que você está se dedicando para fazer algo para ele, relacionado ao amor ao próximo. Então, quando você ama o seu próximo, você não pode entender o contrário. Porque se eu estou amando o meu próximo como a mim mesmo, eu vou entender exatamente assim como está escrito aqui na palavra de Deus, ok? Então, uma das coisas mais difíceis de seguir os passos de Cristo é amar as pessoas como elas são, ou seja, a aceitação. Acontece dessa maneira porque imaginamos que para aceitar alguém temos de concordar com a pessoa, o que não é verdade. Não é verdade. Amar é aceitar, mas não é concordar nem endossar comportamentos e decisões erradas, não é? Então, é aquilo que eu disse, a gente vai falar e aconselhar o próximo e dizer, olha, isso aqui que você está fazendo não está legal. Eu te aconselharia assim, assim, assim e tal. Porém, se aquela pessoa não for ensinável, ela não vai aceitar o teu conselho. E aí você não vai se desesperar e nem vai arrancar o cabelo da cabeça e nem vai passar a ter raiva daquela pessoa. Simplesmente você vai aceitar e vai ficar calada. E vai agora orar a Deus Pai para que Deus Pai entre e faça o melhor na vida daquela pessoa. Tá entendendo? E aí a vida prossegue, você prossegue. E amar seres humanos não é tão fácil. Porém, quando nós decidimos amar, entendemos